Bom, pessoal, deixa eu começar aqui. Já vou publicar aqui no Ava de vocês. Eu vou colocar a atividade. Na seção 2.4 para vocês responderem, tá? Aí é só preencher o formulário lá que já vai estar salvo na nossa classe aqui que a gente criou por esse sistema. Vou colocar o link lá no Telegram também. Vou mandar. Quem quiser responder. Oi? É para fazer agora? Não, eu já vou postar que daí acabou na aula. Veja se vocês ficarem esperando. Quem quiser já responde enquanto a gente está esperando. Vai ser daquelas que vão estar disponíveis no Ava? Eu vou disponibilizar o link no Ava, mas o preenchimento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Peraí que sumiu aqui meu negócio. Bota aquela lava. Aqui, pessoal. Essa vai ser então a atividade. Eu vou copiar esse link, tá? Coloco o nome, aqui tem as respostas. E vai aparecer tudo aqui no as respostas de vocês. Que a gente possui aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês como é que funciona. Tem aqui algumas classes. Não vai aparecer aqui essas classes. Ah, tá aqui, ó, topografia de referenciamento, aí tem outras matérias. Fundamentos de topografia que é de vocês, sistemas estruturais. Vai ficar tudo organizado por classe, tá? Então é só acessar o link lá no Ava. Quem quiser responder já no final da aula já pode responder. Vou colocar na unidade 2, seção 3, na pós-aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Ah, não está aparecendo, né? Também não vai adiantar nada. Tá aparecendo agora? Tá certo? Sim, tá aparecendo. Sim. A Júlia está online. As atividades das sessões passadas vamos fazer no portal também? Ou vamos te entregar quando a aula voltar? Bom, essas atividades antigas, talvez vocês vão ter que escanear e me mandar, tá? Porque era para a gente voltar semana que vem. Só que parece que já saiu um decreto aí que vai começar só acho que dia 30, né? Adiou, parece que tudo isso. Deixa eu entrar aqui também para mim ver como é que fica, se está tudo certo. A tela tá aparecendo ou não? Tá. Sim.
Ué, aqui não aparece. Ah, tá. Tá, pessoal. Então aqui, ó. No caso vai ser esse formulário aqui, ó. Tá, aula 2.3, atividades, fundamentos de topografia. Vocês coloquem o nome de vocês, ó. Nome. E tem as perguntas, tá certo? A partir do momento que vocês me enviam, aqui já computa as respostas, tá certo? E aqui tem esses formulários de grupo, quer ver? Que cada espaço desse vai representar a classe de vocês. Então vai ficar tudo salvo por classe, essas atividades. Eu coloquei. Deixa eu ver se ficou certo. E daí quem quiser já responder, já responde. É, pelo jeito não foi, peraí. No mais, pessoal, questão de aulas, a gente tem que verificar também a questão das nossas aulas práticas. Porque se já adiou para o dia 30 de... Cadê o calendário? Ó. Nossa aula foi adiada, então, para o dia 30 de abril, certo? Então, nós teremos aqui mais 1, 2, 3, pelo menos mais 4 aulas online. E nisso já vai ter passado as oficiais. Provavelmente, a gente vai ter que... E às vezes deixar para as últimas aulas a gente ficar só com a aula prática. Tá? E a questão do conteúdo a gente finalizar antes. Mas a gente tem que ir vendo como é que vai funcionar, né? Cada hora sai uma notícia nova, alguma coisa nova. Mas beleza. Deixa eu mostrar aqui para vocês a seção do AVA. Vai estar aqui, ó. Ó, atividade aula 2.3. Vocês acessem, vai estar o link lá, beleza? Vamos para a nossa aula, então. Tá certo? Tá gravando. Ok. Qualquer dúvida, então, mandem no grupo ou peçam para... Cliquem no microfone e podem falar, beleza? Professor, eu não tô achando aqui no Oi. AVA esse negócio, não. Não saiu aí, não? Não, para mim não aparece. Qual sessão que tá? 2.3. 2.3 é essa mesmo, tá aparecendo. Eu também tô nela aqui, não tá, não. Então, peraí, vamos lá. É bom que a gente já resolve isso. Não aparece nada? Aparece as que já foram feitas, né? Tá, deixa eu ver aqui, então. Fundamentos de topografia. Ah, peraí, deixa eu verificar um negócio, porque... É porque tem o primeiro semestre, né? Também não foi para o primeiro semestre, não. Deixa eu fazer de novo, então. Atividade, aula 2.3. Unidade 2, seção 3. Agora acho que vai. Vou começar a aula aqui, daí se porventura ainda não aparecer, aí final da aula a gente resolve aqui, beleza? Alguém tem mais alguma dúvida relacionada
No geral, assim, questão de prazo, de aula, como é que foi passado para vocês? Alguém? A única dúvida que eu tenho é aquela atividade, aquela última que você passou, que é para fazer na folha quadriculada. Uhum. Que foi que eu passei online ainda, né? Por vídeo. Isso, aí você passou por vídeo, só que daí no vídeo você falou que era para entregar em sala mesmo. Realmente. Não, sim, foi. Aí é para fazer então e tirar foto e te mandar? Deixa eu ver um jeito mais fácil, só para não... Porque como agora, digamos, está tudo online, eu tenho bastante turma. Então acaba que no e-mail fica um pouco desorganizado. Dá um pouco de trabalho para, digamos, filtrar todos esses dados. É muita coisa, certo? Eu vou ver se tem um jeito mais simples de vocês enviarem. Vou ver se tem como eu criar um formulário que vocês anexam a foto ou o PDF, tá? Vou verificar isso e daí vocês entrem nesse formulário, coloquem o nome e coloquem um arquivo. Acho que vai ficar mais fácil. Bom, então, acho que da atividade é isso. Vamos lá, então. Terminando a aula aqui, eu já salvo também esse slide, coloco lá. E a aula, não sei se já falei no grupo, mas a gravação fica salva como se fosse um servidor que depois de tudo a gente tem que acessar e aí enviar para o YouTube. Eu não sei muito bem como é que funciona ainda, tá? Mas hoje, terminando a aula, já vou resolver isso, beleza? A hora que você for mandar esse slide no grupo, tem como me colocar no grupo? Que não me colocaram, e daí eu queria ter acesso a essas coisas. Deixa eu ver. Já tem É a Laura que falou? Já tem o Telegram baixado? Então, eu instalei hoje, que eu não tava conseguindo baixar ele, né? Tá, final da aula, final da aula tem um slide que lá vai ter um link, eu explico lá, um link do Telegram, um link da questão da avaliação da aula e dados de contato. Aí lá, na hora que tiver o nome de usuário, printa a tela e aí a gente entra em contato com o adiciono no grupo, beleza? Mas lá depois eu explico detalhadamente no final da aula e a gente vê certinho. Tá aparecendo aí certo, né? O slide, tá? Fundamentos de topografia, certinho? Mande um joia aí, beleza? Certo. Então, vamos lá então. A seção do nosso material então, pessoal, é a seção 2.3, aplicações dos conhecimentos topográficos e cartográficos na arquitetura. O que acontece? A cartografia apresenta dados levantados, coletados em campo, de representação do relevo. Por isso, ter uma base sólida dos conhecimentos topográficos e cartográficos é fundamental para a arquitetura. Ou seja, aquela mesma desde o começo da disciplina. Para que serve a topografia, como ela funciona, qual que é a utilidade, onde que eu vou usar. Então, ela vai representar o relevo, o terreno, tá? Hoje a gente vai ver um pouquinho da utilidade dela na parte da execução das obras, tá? E a premissa é a mesma, representar o relevo. Igual uma planta baixa de um projeto, com seus cortes, enfim, suas devidas representações, vão representar uma edificação, uma carta topográfica vai representar o relevo, sendo que o meio de medir esse relevo é por meio de teodolitos, alguns equipamentos. Sendo que se for comparado a uma planta baixa, a gente teria que realizar essas medições por trena, simplesmente medidas lineares, né? Acaba ficando um pouco mais simples. Então, na seção 2.3, você encontrará conceitos e discussões acerca da topografia, cartografia e arquitetura. Entender bem esses conceitos ajudará a realizar esse projeto. Vamos começar? Bom, a cartografia, pessoal, na verdade, as ciências geodésicas,
que engloba aí a cartografia, a astronomia, geodésia, a fotogrametria, que a gente viu lá, aquele vídeo na primeira aula que a gente teve, e o imageamento por satélites, que são fotos tiradas do espaço, tá? Formam, então, as ciências geodésicas, em que as ciências geodésicas, elas são divididas em 3 grupos, basicamente, que é a parte da cartografia, que é a parte da representação, da geodésia, que estuda o relevo, a terra, como ela é, e o sensoriamento remoto, que é a medição do relevo de toda aquele ambiente remotamente, beleza? Fazer essas análises. Sendo que a cartografia ela pode ser considerada ainda, que é o que a gente vai focar, ao mesmo tempo arte, ciência e técnica, na elaboração dos mapas. Por quê? Porque a gente vai estar envolvendo a parte científica, de estudos científicos para representar, análise, cálculos. Tem que ter a técnica, porque se a gente não entender como que é feito a retirada desses dados de campo, pode trazer muitos erros. E existe, é claro, a parte artística. Porque, dependendo da maneira como você representar, ela pode ser melhor por outro usuário. Então, quanto mais bem detalhado, quanto mais bem organizado, às vezes as questões de cores, representação, tá, vai tornar a sua elaboração de um mapa muito melhor, certo? Para os geógrafos, a cartografia ela vai ser um desenho, ela é considerada, na verdade, um desenho que acompanha os movimentos de transformação da paisagem, beleza? Esses 3 grupos, a cartografia, a geodésia e o sensoriamento remoto, nas últimas décadas, na verdade, eles tiveram um grande avanço. Por quê? Quando comparado os estudos antigos topográficos, o que a gente tinha de ferramenta era o quê? Era um teodolito, correto? Ou um nível, que era basicamente uma luneta com algumas marcações que auxiliavam alguns cálculos trigonométricos, certo? Entretanto, de lá para cá, o ser humano começou a enviar satélites ao espaço. Esses satélites contêm mais equipamentos que conseguem medir a nossa Terra. Os próprios equipamentos em solo melhoraram a sua qualidade, a sua precisão, além de estarem acompanhados de outros equipamentos tecnológicos. Um outro exemplo, uma outra coisa que contribuiu para essa forte evolução tecnológica é a questão do computador, tá? Então, antigamente, para a gente representar, por exemplo, a geodésia, que é o formato real da Terra, que a gente representa por formulações matemáticas um elipsoide. O que é um elipsoide? É uma esfera, como se fosse uma esfera achatada. Todo mundo sabe o que é uma elipse, correto? Sendo assim, o elipsoide seria o que a esfera está para um círculo, tá? E esse é o formato real da Terra, ela é um pouco achatada. E a geodésia trata de converter o real formato da Terra em um modelo matemático. O que acontece? É muito difícil assim, o processamento desses dados. Então, imagina lá em 1970, em 1954, né, nesses levantamentos da geodésia, todos os cálculos feitos à mão, todos os pontos levantados, a quantidade de gestão que tinha que ter para esses dados estarem interligados. Então, hoje, com o computador, é muito rápido. Todos os dados estão lá, né? Eu consigo, às vezes, com uma simples planilha, calcular mais de milhares de dados, né? Simplesmente por uma linha, por uma coluna. Eu posso computar instantaneamente todos esses dados, quando comparado lá antigamente. E, fora isso, as informações estão dentro de bancos de dados, que esses bancos de dados estão acessíveis à maioria das pessoas, certo? Então, eu consigo, às vezes, por meio de um software, baixar esses dados, ou seja, eu também posso baixar imagens, sendo que essas imagens, via satélite,
essas imagens elas não são simplesmente fotos, tá? Elas são imagens com dados de relevo, de altitude, de topografia mesmo, tá? Então, hoje, digamos, para a gente fazer um levantamento topográfico, um pré-estudo, a gente não precisa necessariamente ir lá em campo. A gente consegue ter uma prévia muito boa, né, do relevo daquela região, igual a gente teve lá no Google Earth. Então, uma ferramenta muito simples que está acessível a todos. Então, houve uma evolução muito grande. Além da cartografia. Antigamente tinha que ser desenhado à mão, tinha que ser tudo colorido à mão. Imagina a dificuldade de se copiar esses mapas, a distribuição disso tudo, né? Não era tão simples. Então, hoje em dia, com CAD, para a gente desenhar por computador, facilitou muito. Eu posso imprimir 1 milhão de cópias e deixar a impressora fazendo o serviço. Logo, tudo isso fez com que, nos últimos anos, toda essa tecnologia se torne, digamos, todo esse estudo, toda essa área, essa ciência, se torne, digamos, uma ciência de alta tecnologia. Além do uso de drones hoje em dia, igual a gente viu lá na fotogrametria, né, que é um grande facilitador. A gente vai com o drone e faz todo o mapeamento da região. Logo, a topografia é uma técnica aplicada como forma de simplificação da geodésia, usando como base a geometria e trigonometria plana, destinada ao uso cotidiano de engenheiros, arquitetos, geógrafos, etc. O que é a topografia? É uma técnica, ou seja, ela define alguns parâmetros, ela define processos que, se aplicada da forma correta, né, ela serve para simplificar a geodésia. Ou seja, o que é simplificar a geodésia? A Terra, ela tem um formato muito aleatório, tá? Ela não segue padrão. Tanto que, até hoje, com toda essa tecnologia, com tudo que eu falei, a gente não tem o formato real da Terra ainda. Ainda é impossível, digamos, ter exatamente. Lógico que a gente tem valores muito próximos, a gente tem dados que, calculados, dimensionados e ajustados, trazem precisões milimétricas, certo? Só que ainda, digamos, o formato de forma mesmo, ainda não temos esse formato exato, certo? Logo, a topografia, então, eu tenho lá um relevo que apresenta várias deformações, e eu consigo simplificar esse relevo na forma de um desenho que me ajuda por meio da geometria, trigonometria, ou seja, aqueles cálculos simples de medida de área, de distância, de triângulos, de retângulos, aqueles dados básicos de geometria que a gente aprende lá no ensino, só que, claro, de forma mais aplicada, e essa aplicação faz com que esses cálculos avancem, envolvam processos um pouco mais complexos, né? Não simplesmente saber calcular, mas entender da onde retirar esses dados para serem calculados. A geometria trabalha nisso, dentro da topografia, tentando, então, ajustar a geodésia. Topografia. Aplicar os conhecimentos sobre topografia e cartografia na arquitetura é fundamental para se tomar decisões acerca de um projeto, como logística e elaboração do projeto, aproveitamento da forma do relevo, ventilação e incidência solar, técnicas de construção, definição de contenções, fundações e terraplanagem. Então, a partir do momento que, por exemplo, vocês aí a gente tem uma turma aqui do primeiro semestre, talvez não tenha visto alguns conceitos de projeto ainda, mas digamos, um ponto inicial na hora de se desenvolver um projeto é definir a cota térreo, ou seja, a altitude que vai estar a minha edificação, o piso daquela edificação, que geralmente a gente adota ponto 10. Só que para mim adotar esse ponto 10, eu tenho que saber se esse terreno tem aterro suficiente para me chegar a essa altura, né? Ou se ele tem demais, eu vou ter que reduzir. Além disso, a gente pode interpolar, digamos, essas questões. A gente pode ver aqui a questão da questão das fundações. Às vezes eu preciso de pouco aterro. Então eu consigo calcular com a escavação das minhas sapatas, das minhas fundações, eu já consigo aterrar o outro local, né? Na parte de terraplanagem, por exemplo,
a gente tem um fator muito interessante, deixa eu ver se consigo até abrir uma imagem aqui para vocês, que se chama corte e aterro. O que significa o corte e aterro? Na maioria das vezes, que a gente tem uma... Espera aí que deu um... Deixa eu dar um zoom aqui. O que acontece? Às vezes na questão de terraplanagem, corte e aterro. Aqui também o desenho não está completo, mas dá para explicar. Por exemplo, aqui, eu tenho esse terreno aqui, tá? Então aqui é o formato do meu terreno. Acho que vai ficar ruim esse desenho. Dá para entender, pessoal? Dá um sim aí, um joia. Ou não? Deixa eu ver se eu pego outro aqui também. Aqui eu acho que vai estar mais fácil. Aqui, vamos nesse desenho aqui. Aqui a gente tem, só que ao contrário, a forma que já está feita o meu aterro. Tá certo? Então, muitas vezes, a gente precisa entender com a topografia, medir corte e aterro, pelo seguinte fato de que, às vezes eu não preciso comprar terra de aterro para aterrar aquele terreno. Às vezes, simplesmente, ajustando no projeto, né, as minhas cotas, os meus níveis de corte e aterro, eu consigo encontrar o que é o corte. Aqui, essa parte aqui de cima, onde está o meu mouse, é o solo retirado, ou seja, foi um corte. E aqui foi onde esse solo foi aterrado, ou seja, onde eu coloquei esse solo. Essa terra eu tirei daqui e coloquei lá. Então, esse é o corte, esse é o aterro. Na maioria das vezes, se não for um projeto que exija digamos, um solo, um alicerce, uma fundação, uma base muito bem definida, né, a gente consegue, na maioria das vezes, ajustar o corte e aterro, principalmente de terreno assim desnivelado, fazendo com que não seja necessária a compra de aterro. Eu simplesmente retiro aqui e coloco aqui com o mesmo volume. Só que isso tudo sendo tudo de maneira calculada, tudo de maneira muito bem definida, tá? Um outro detalhe aqui, vamos lá nessa parte aqui de técnicas de construção que a gente pode falar. Com, digamos assim, uma grande construção, eu vou construir, vamos aqui no Google de novo para a gente tentar ficar um pouco mais interativo. Vamos ver aqui então, grandes construções. Em Dubai, por exemplo. Olha isso daqui. Como que eu sei... Olha o tamanho, a dimensão disso. Isso aqui são casos, tá? Deixa eu ver se eu consigo salvar e aumentar. Olha só, isso aqui são casos. Como que eu consigo realizar esse desenho, esse formato, tá bom? E, digamos, não ter nenhuma imperfeição, ele ser simétrico, ele atender o meu projeto, ele está posicionado, digamos, às vezes a margem aqui do meu litoral, ele tem que estar, ele não pode estar inclinado, às vezes ele tem que estar perpendicular. Da mesma forma, qual que é a altitude que isso aqui tem que se encontrar? Como que isso aqui é feito? Com georreferenciamento, né? Por meio de GPS eu consigo marcar um ponto exatamente. Partindo de outro princípio também, nesse sentido de georreferenciamento, vamos ver uma outra grande construção. Aqui, por exemplo. Aqui eu tenho que marcar uma fundação. Eu tenho que marcar onde vai sair a minha estaca. Aqui, no caso, vai ser estaca, né? Não vai ser uma sapata. Tá, mas a minha sapata, ela tem que estar totalmente centralizada com o meu pilar, tá? E tem que estar... Se eu coloquei no meu projeto aqui 50 metros daqui a aqui, tem que ter 50 metros entre os pilares. Senão pode dar erro de orçamento, de planejamento, de tudo. Como é que eu vou marcar isso? Por GPS, tá? Ninguém fica... Numa obra pequena, a gente consegue com um gabarito,
marcar coordenadas em X, em Y, e lá e marcar, traçar linhas, né? A gente passa a linha, vê exatamente onde vai ficar a sapata, a linha, o centro dela, depois vê onde vai ficar a parede. Só que numa obra dessa, como é que a gente tem certeza? Seria muito complexo e trabalhoso. Não impossível, tá? Sempre dá. Mas, se a gente tem a tecnologia hoje em dia, eu chego com o meu todolito, no caso com a minha estação, eu marco o meu prisma e marco o ponto aqui certinho de onde vai sair o meu pilar, tá? Fora a questão de altitude, de se tá a inclinação, o gama Z da edificação, que seria a inclinação dela em relação ao eixo, tá? Então, a inclinação tem um termo da edificação que se chama gama Z, que é para ver se o prédio está torto ou não, né? E ele tem também essa diferença de inclinação, às vezes por causa do vento também. Então, a gente calcula esse gama Z, digamos, em prédios, em estruturas muito altas. Logística e elaboração do projeto. Também, a gente tem que, às vezes, se precisar de aterro, aquela obra da China, aproveitando aí o coronavírus. Quem viu aquele vídeo de todo o terreno, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vídeo China, hospital. Construído em 10 dias aqui o hospital. Aqui. Então, vamos analisar esse vídeo. Vocês imaginam a dimensão que isso precisa, da dimensão disso tudo. Como que a gente posiciona, só que não mostrou a parte inicial que eu queria que aparecesse, que era a parte das escavadeiras. Deixa eu ver se tem aqui algum pedaço. Não tem. Mas, enfim, quem chegou a ver o vídeo pode pesquisar aí também. Aqui, nesse ambiente, eu chuto umas 100 retroescavadeiras. Ou seja, teve que ser feita uma medição muito rápida no local, ter visto a questão de aterro, terraplanagem, questão de logística do meu canteiro, meu projeto teve que ser elaborado de acordo com aquele terreno. Como que eu vou fazer, digamos, 100 leitos de internação de tantos metros quadrados, se eu não sei se vai caber naquele meu terreno, né? Se eu não sei se ele está no nível, enfim, isso tudo a gente tem que a gente pode utilizar, é uma ferramenta, é um recurso que a gente, como projetista, usa. Aproveitamento da forma do relevo. Pelo contrário, ao contrário de a gente fazer o corte do aterro, enfim, modificar aquela edificação, a gente pode ter deixa eu ver se eu acho com esse termo, edificações ajustadas ao relevo. Às vezes não só por um princípio arquitetônico, não vou achar com esse termo, mas aqui, ó, eu tenho uma edificação que não foi utilizada, mas como que eu consigo projetar isso aqui tudo se eu não sei a forma desse relevo, se eu não sei qual que é a altura desse pedaço aqui de solo, vou ter que deixar uma área plana, como é que eu vou adaptar isso? Principalmente, às vezes, em empreendimentos, setor aí setor de sustentabilidade, enfim, a questão green, às vezes a gente quer, eu esqueci o termo social que usa para esse tipo de edificação, mas, por exemplo, eu tenho uma área de reserva lá, muito bonita, cheia de cachoeira, hein? Eu quero fazer um hotel lá, para que o turismo movimente a região, só que eu não posso destruir aquela floresta, então, às vezes com relevo, dependendo se for uma montanha, eu consigo adaptar, só que para me adaptar eu preciso entender o que está acontecendo. Além disso tudo, ventilação e incidência solar, para o pessoal aí que a gente tem uma turma do primeiro semestre, então a posição ali da nossa edificação dentro do terreno, ela pode influenciar muito no conforto do usuário no final, né? Às vezes a casa pode ficar mais clara, ou tomar cuidado com muito sol em certas paredes, certas aberturas, né? Tem que ser feita toda essa análise, mas essa análise, a gente precisa de dados para realizar essa análise. Eu acho que daqui tá certo. Alguma dúvida?
Todo mundo que está no grupo, manda um joia lá, então, se está todo mundo assistindo para mim ver. Eu não tô no grupo, então. Beleza, mas já está valendo aqui, então. Vamos lá, pessoal. Vamos ver quem está ao vivo aí. Beleza, beleza. Cadê aqui para me trocar? Alguma dúvida? Só para mim saber? Certo, certo, certo. Então, ok. Tá? Qualquer coisa aí, surgiu uma dúvida, eu tenho vergonha de falar no microfone, não sei. Muito trabalho. Manda lá no grupo, beleza? Vocês que têm acesso já. E vocês que... Se tiver alguma coisa estranha, igual essas imagens aí que eu passei, se tiver muito pequeno, já manda aqui que eu tô olhando aqui, beleza? Então, correto. Tá? A gente tem aqui de novo, repetindo mais uma parte que vocês têm que entender, vocês têm que conhecer, que é a plane, altimetria e perfil topográfico. Eu preciso que alguém me responda aí. O que é plane, altimetria e o perfil topográfico? Alguém se arrisca? Se não quiser falar, manda aqui no grupo que eu leio. Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Vamos lá, ninguém se habilita? Cadê? A gente tem 15 participantes. E aí, pessoal, o que é plano, altimetria e perfil topográfico? A gente já viu isso. Cadê? Preciso que alguém fale. A plano em altimetria ela vai retratar o espaço tridimensional, ela vai trazer as informações do plano horizontal. Agora, eu não sei explicar certinho, mas eu meio que entendi assim, que ela vai retratar a imagem tridimensional das medidas que a gente vai tirar no ângulo horizontal e no vertical. Correto, a plano em altimetria vai representar isso. Só vou esperar o perfil topográfico e já explico cada um. Perfil topográfico, eu não sei, não lembro certinho. Alguém se habilita? Vamos lá? Ó, o Wesley está digitando. Vamos ver o que o Wesley vai falar aqui. Vamos, Wesley. Vi aqui. Agora responde aí. Aproveita, pessoal. Vocês estão aí com a apostila na mão ou não? Alguém não tem o material falando nisso? Se não tiver, tem no grupo aqui, tá? A nossa apostila está em PDF aqui já. E aí, ninguém vai responder não? Vamos lá, pessoal. Para nossa aula ao vivo funcionar, a gente tem que, pelo menos, ter uma certa interação para valer a pena, beleza? Vamos lá? Bom, o Wesley não vai me responder, né? Mas fica tranquilo. Vamos lá, então. Vamos, plano e altimetria. Deixa eu voltar aqui para o slide. Plano e altimetria. Então, tá aqui. Foi o que a Júlia falou. É a soma da altimetria com a planimetria. São medições no plano x e y, no nosso plano aqui horizontal, com a medida de altura. Lembra que eu falei da parte da cota do terreno, que eu tenho que colocar lá 0,10 no meu piso, quando eu vou projetar? Logo no início a gente não aprende as cotas de elevação. Então, uma planta baixa, ela pode ser considerada um projeto plano e altimétrico. Ela contém informações de distância, de comprimento, como contém informações de altura, né? A altura do meu piso, e o que tiver mais dentro do meu projeto eu quiser representar e colocar a altura, eu posso colocar, né? O meu segundo pavimento, terceiro. Essa questão de detalhamento e quantidade de informações no projeto, quanto mais melhor, né? Desde que estejam organizados, é claro, tá? Então, a plano e altimetria é isso. A junção da altimetria com planimetria sobre os nossos métodos e técnicas para detalhar esse terreno, medir esse terreno e transformar isso em mapas, em representações que compõem dados
tá? Para os nossos projetos. Já o perfil topográfico, estava esperando alguém falar ali. Não, foi o que a gente viu agora há pouco, do corte e aterro. Aquilo lá é um perfil. O que é o termo perfil significa? Significa um corte, uma seção, né? De qualquer elemento, pode ser, em geral, tá? Mas o perfil topográfico é a forma em perfil do meu relevo, digamos ali da minha área ali que eu estou analisando, tá? E com ele, justamente com ele, deixa eu até voltar na foto aqui. Cadê? Eita. Deixa eu digitar perfil, só que não vai aparecer com... Ah lá, foi o que vocês fizeram nas atividades, ó, é o perfil topográfico. Com ele que eu consigo determinar o meu corte e o meu aterro, né? Eu consigo ver. Aqui, por exemplo, nessa imagem, se eu quisesse fazer uma terraplanagem aqui, deixar tudo no mesmo nível, né? A gente vê que a gente pode arrancar um pouco de solo dessa parte aqui de cima e colocando aqui, corta um pouquinho aqui, coloca aqui, até que fique tudo no mesmo nível, né? Só que a gente tem que definir. Vai cortar até onde? Para não ter retrabalho e ser tudo muito bem feito. Mas beleza. Bom, aqui nós temos uma imagem de uma representação de um perfil topográfico, ou seja, o corte, tá? E aqui a gente tem muitos dados, digamos assim, daquela área, igual eu falei. Aqui a gente tem o quê? Ó, mata ciliar, formação pioneira, savana parque, savana graminosa, formação pioneira novamente, tá? Tem os tipos de terreno, ó, embasamento com colúvios de basalto, sedimentos da formação Boa Vista, sedimentos transportados pelo rio Amé. Além de ter a forma do terreno, a gente pode ter, digamos, informações da composição desse terreno, tá? Os sedimentos, eles são trazidos pelas chuvas, pelos rios. Então, às vezes, numa mesma área de construção, eu posso ter diferentes tipos de solo, tá? Que esse relevo tem que ser determinado pela minha topografia. É claro que essas questões aqui, embasamento com colúvios de basalto, os sedimentos da formação Boa Vista e os sedimentos pelo rio Caomé, não são dados topográficos, são dados aí da engenharia geotécnica, que vai descrever o solo. Mas para ele descrever esse solo, ele precisa identificar em que parte ele está, o quanto que ele representa. No final das contas, cada disciplina que eu digo, cada área de estudo, ela vai contribuindo com um pouco, com o que ela pode, para que o nosso projeto saia perfeito. Tudo a partir da composição de dados. Independente da área de atuação, o objetivo sempre é trazer dados. Então, na topografia, eu vou trazer dados do meu terreno. Aí eu tenho um engenheiro geotécnico que vai estudar o solo. Ele pega os dados dele, da área que ele entende, e vem ali e coloca. Tá? Aí vem vocês, arquitetos. Aí vocês podem, com esses dados, identificar uma edificação que ela se adeque àquele relevo. Ou vocês podem limpar, né? Às vezes ali é uma área que não é uma área de reserva, não tem nada, enfim, só está um relevo deformado. Vocês podem nivelar, pode fazer a edificação plana, digamos assim. E aí depois vem o engenheiro de estruturas. E ele pega esses dados do seu projeto arquitetônico, ele pega os dados da topografia, ele pega os dados do engenheiro geotécnico, ele vai ver a resistência desse solo, ele vai ver, ele vai demarcar os pontos, ele vai locar a obra no terreno, e locação de obra vocês também fazem, tá? Arquitetos podem fazer locação de obra, normalmente. Alguns desses detalhes, digamos que são áreas que se complementam, tá? Então, o arquiteto também pode entrar nesse campo.
E além disso, às vezes o engenheiro que vai programar, gerenciar a obra, é claro que às vezes, e eu estou falando em vários profissionais, só que hoje em dia, né, com essa, às vezes a defasagem, questão de custos, diminuição, a gente sabe como é. Então, às vezes, o ideal é que cada um seja especialista em certa área, porque você se torna especialista em uma área, você vai, digamos, ter autoconhecimento naquele campo. Dessa forma, o produto final, que é a composição de todos esses dados, todas essas informações, são produtos de maior qualidade, correto? Mas devido a todas essas questões, dentro de um projeto, de uma construção, acaba que é reduzido esse número de profissionais, né? Às vezes o arquiteto chega e faz a análise do solo, já identifica, já pega valores médios, enfim, e assim vai. Tem que ser feito, tem que ser resolvido. Então, beleza, né? Depois do levantamento do terreno, depois do levantamento de dados, né? Depois da pré-análise dos estudos realizados para aquele projeto. Um outro detalhe no início de uma construção que vocês podem fazer é uma vistoria no terreno. O que mais a gente ouve falar por aí e vê é terreno que não está na medida, ou seja, às vezes vocês não vão, vocês conseguem medir, digamos assim, tá, o terreno e verificar se ele está certinho. Mas numa situação que vocês estão trabalhando, por exemplo, e podem chamar um topógrafo para chegar com o teodolito, às vezes vocês não vão ter o equipamento para ter maior precisão nessa averiguação. Então chama um topógrafo, ele já tem o equipamento. E aí ele pode verificar que esse terreno está de acordo com o que você comprou, né? Eu comprei 100 metros quadrados de terreno e é o que está vindo para mim e é o que eu vou utilizar. Ele vai verificar. Porque o que mais acontece é ter um recuo ali de 30 centímetros, 10 centímetros, né? Às vezes não foi nenhum erro seu, às vezes o seu vizinho não entendeu muito bem onde que acabava o terreno dele e foi um pouquinho para frente. Então imagina o transtorno todo que dá numa obra se a gente não entender a edificação anteriormente. Fora isso, tem que ser identificado às vezes o entorno dessa edificação, a questão lá de ventilação e luz. Você pode, na topografia, basicamente é representação de relevo, representação do meu entorno também, tá? Então, se eu quiser representar também um prédio, se eu quiser representar a vizinhança, eu também posso colocar isso. Só que tudo faz parte da área topográfica. Eu posso representar. Se eu quiser colocar carro lá dentro do meu mapa, nada me impede. Eu estou detalhando da forma que eu quero. E esse, digamos, um prédio alto, por exemplo, dependendo da situação, ele pode sombrear uma área que era para ter sol, né? Às vezes eu necessito de sol em alguma região da minha casa para que ela seja iluminada e por algum motivo esse prédio vai gerar sombra num momento errado. Ou eu, como projetista, analisei o meu projeto arquitetônico e vi que a direção dos ventos tinha um sentido. Por exemplo, no sentido leste-oeste. Então, eu fiz toda a minha edificação, eu posicionei as minhas janelas, as minhas aberturas, para que ocorra o máximo de ventilação possível dentro da minha edificação, né? Porque o vento, eu sei que o vento vai passar nesse sentido, no sentido que eu projetei. Só que aí tem um prédio que eu não notei, que tinha um prédio próximo que desviava essa corrente de vento. Então, além todo o serviço que você pode ter tido para avaliar isso, essas questões, não vai ter resultado, né? Porque se você calculou algo e o seu entorno não favoreceu, além do trabalho perdido, não vai ter resultado nenhum. Baldrame. A baldrame, vocês aí
alguns já devem saber, mas quem está chegando aí no mundo da arquitetura e construção, baldrame, ela é essa viga inferior, tá? É a viga que liga as nossas sapatas, é a viga de fundação, onde a nossa alvenaria, que é o que é a alvenaria? São os tijolos, são nossas paredes, isso é a alvenaria. A alvenaria, sendo assim, vai estar apoiada sobre a viga baldrame, que também pode ser chamada de nosso alicerce, tá? Faz parte do nosso alicerce. Readequação no canteiro de obra. Aqui é uma obra, digamos, de pequeno porte. Porém, dependendo do nível da obra, entender, por exemplo, vocês vão ver muito, né, quem às vezes se interessar, tiver curiosidade, às vezes a gente vê aqueles vídeos de grandes construções de usina. Tem um documentário da construção da Itaipu, por exemplo. É claro que naquela época não tinha todas essas normas, mas uma construção de uma usina hoje em dia. Então a gente tem que seguir vários padrões. A gente tem que ter alojamento, a gente tem que ter enfermaria, tem que ter suporte, vai ter que ter a parte dos escritórios, o restaurante, área de lazer, e fora isso tudo junto com a obra, né? Fora o almoxarifado para guardar as ferramentas, lavanderia. Então envolve uma gestão muito grande. E a maneira com que eu posiciono, do que eu vou locar esses elementos dentro da minha obra é muito importante. Principalmente em grandes obras, dependendo da forma como eu arranjar todos esses elementos dentro do meu canteiro de obra, eu posso ter um ganho de produtividade grande, tá? Então, às vezes eu sei que eu vou descarregar aqui, eu vou ter os meus materiais, eu sei que vão X materiais. Então, por exemplo, a areia. Logo, eu deixo a areia, o local que vai ser despejada a areia, eu deixo perto de onde vai ficar a minha betoneira, né? Eu evito, além do desperdício de tempo de ter que deslocar até essa parte, né? Tá do lado, é rapidinho. Vai descarregar um ferro. Então eu tenho a área, né? Eu tenho mapeado dentro do meu canteiro de obra a área onde vai ser descarregado o ferro, que vai estar preferencialmente do lado do armador. O tijolo vai ficar onde? Né? A brita vai ficar onde? Onde vai ficar o escritório? Para frente, para trás? Banheiro, né? O banheiro vai despejar os resíduos aonde? Então tudo isso tem que ser pensado, né? Essa parte que eu falei de posicionar dentro do terreno, esses elementos que fazem parte de grandes obras principalmente, né? Em pequenas obras às vezes não é exigido essas instalações, se chama layout. Então é o layout da obra, tá? Uma configuração de como que isso vai se organizar lá dentro. Então, né, com o levantamento topográfico em mãos, vocês podem avaliar, além do preço dessa edificação, a viabilidade do investimento que o meu cliente vai ter em relação à expectativa de retorno que ele deseja. Volto no detalhe, comparação, pequenas versus grandes obras. Na nossa cidade de Sinop, muito grande, que os nossos terrenos são planos, tá? Então a gente não tem tanto trabalho com isso. Mas quando a gente pega uma cidade como, por exemplo, Cuiabá, que tem muito morro, muita baixada, assim, é uma cidade totalmente irregular, digamos, o seu relevo. Dependendo da situação, dependendo de onde for construído, da minha vizinhança, do que eu vou ter que tirar, do que eu vou ter que colocar, do que eu vou ter que organizar, se vai caber tudo ali da obra ali dentro, se vai dar para armazenar, eu vou ter que alugar alguma coisa, vai dar para entrar máquina, não vai. Almoxarifado, enfim, tudo que for importante para uma obra, eu posso, às vezes, já inviabilizar logo no início, né? A gente já vê que não vai dar certo. Esse outro ponto que eu vou falar para vocês, às vezes não é tão a parte de topografia, tá certo? Mas
como a gente teve aqui essa parte do nosso perfil topográfico, falando da composição do nosso solo, aqui a gente tem o quê? Que às vezes esse solo tem uma resistência muito baixa. Se tem uma resistência muito baixa, eu vou ter que fazer um dimensionamento para que a minha fundação suporte, né? Ela transfira esses esforços ao meu terreno, ao meu solo, de maneira que suporte toda a minha edificação. Só que às vezes um terreno de baixa resistência faz com que eu tenha que aumentar a capacidade, aumentar a minha fundação, fazendo com que o custo aumente de maneira que eu tenha que parar. Não compensa, não vamos construir, né? Por exemplo, um prédio muito grande não vai poder ser construído. Já vai inviabilizar. Não vai dar o retorno desejado. Então, além disso, com o mapa, tem um mapa lá daquela região. O que a gente pode fazer? A gente pode planificar os terrenos de estruturas, né? Igual eu falei. Às vezes é uma área lá que não tem nada de relevante, não tem floresta, tá vazio, não tem beleza nenhuma. Então eu planifico, deixo tudo plano, né? O plano também, esteticamente, pode ser bonito, né? Como às vezes aproveitar o relevo e fazer uma edificação adaptada àquele relevo, pode ser bonito, né? Tudo vai depender da criatividade de vocês. Só que planificar, então, tem a parte do fator estético, né? Além disso, facilidade de uso. Imagine-se, então, ao contrário. Eu vou projetar uma edificação que ela vai ser adequada ao terreno. Só que aquele terreno, logo, se ela é adequada ao terreno, eu não posso, teoricamente, modificar ele muito para que minha obra aconteça. Então, imagina eu estar construindo, às vezes, numa região aí montanhosa, que tem pedras, e tem vários degraus que eu tenho que subir para me trabalhar. Então, um terreno plano aumenta a facilidade de uso. Instalações hidráulicas. Globalmente no sentido do projeto, como um todo, as instalações hidráulicas, principalmente, porque elas têm que... O que tem que acontecer? Tem que ter pressão de entrada, ou seja, a minha caixa d'água, meu reservatório de água, é uma regra básica. Tem que estar acima do nível de utilização, fazendo com que ela tenha um nível de pressão mínima de saída que atenda à necessidade do meu usuário, certo? Então, dependendo do tipo de relevo, vai ser difícil adequar isso ao projeto, tá? Mas também não é difícil de ajeitar, não. Mas eu tenho que ver a questão hidráulica, né? Já a questão hidráulica, questão hidráulica que eu digo, questão hidrossanitária, que seria dos resíduos, né? A questão do esgoto. Já esse, eu tenho que ter um reservatório a um nível inferior, para que todos esses líquidos escorram para aquele reservatório, que no caso é a fossa séptica, né? Ou diretamente na rede de esgoto. Então, tudo isso tem que ser pensado. E os mapas, com as curvas de nível, com o relevo, apresentando tudo certinho, possibilita que a gente mencione isso. E facilidade na execução, entra na parte da facilidade de uso, que é igual eu falei. No terreno plano é só andar, né? Tá plano, tá tudo certo. Agora, se for um relevo acidentado, além de dar trabalho de locomoção, existe chances de ocorrer acidentes, ou seja, às vezes um funcionário lá pode tropeçar, cair, enfim, então envolve outros fatores, tá? Mas não significa que um plano seja melhor que um acidentado, nem que um acidentado seja melhor que um plano. Existem casos e casos, e vai caber a nós escolher, tá? O que vai ser melhor. Eu posso tanto fazer um terreno plano que ficar bom, como um terreno acidentado não terreno. No caso, projetar uma edificação massa com terreno plano, como para um acidentado. Igual o caso lá de Dubai que eu mostrei. Lá nem terreno tinha, era no mar, então aterraram. E entra mais uma vez nessa parte de aterro. Quantos metros cúbicos, qual que é o volume de areia que eu precisava para jogar naqueles ambientes
para que eu formasse aquele conjunto de ilhas, de onde eu vou tirar essa areia, como que eu vou, do local que eu vou tirar, como que eu vou pegar ela de lá e vou transportar até o local da obra, depois como que eu vou despejar essa areia no mar. Então toda a questão de logística tem que ser pensada. Norteamento e diagrama solar. Aqui, igual eu falei, aqui eu dei o exemplo do prédio, claro, mas aqui a gente tem simplesmente a parte do solo, tá? O posicionamento dos dormitórios, área de lazer, a radiação solar, ela tem grande influência na parte, principalmente, do conforto e até hoje em dia na questão de eficiência energética, tá? De uma edificação. Por quê? Porque hoje em dia a gente usa muito, é muito mais comum ter ar-condicionado. Então, sua casa está o dia inteiro lá recebendo calor, recebendo calor. No final do dia, ou durante o dia, se for utilizar o ar-condicionado constantemente, às vezes não na residência, mas no escritório, que eu tenho uma fachada de vidro, por exemplo, com o meu sol incidindo nessa fachada o dia inteiro, o aumento do custo de ar-condicionado é expressivo, né? Então, às vezes, numa proposta de um projeto arquitetônico, você já fez essa análise, você já fala para o seu cliente, olha, que tal a gente fazer desse jeito, né? Tirar essa parte dessa fachada, colocar uma vidraça para o outro lado, nesse outro sentido. Por quê? Porque você vai ter muito custo de manutenção, custo de ar-condicionado, custo de energia, né? Não vai ficar um ambiente agradável. Para ficar, vai ter que, digamos, ter um ar-condicionado de muita potência. Além disso, olha a grande dificuldade. Ao mesmo tempo que o sol, digamos, não pode incidir, ele tem que incidir porque ele tem que tornar um ambiente claro. Porque ao mesmo tempo, porque se o ambiente for escuro, daí você vai gastar com lâmpadas, né? E aí entra no outro sentido, tá gastando energia com lâmpada. Então, é algo que tem que ser ajustado. É possível fazer com que a edificação seja clara e eficiente em termos térmicos, tá? Na questão térmica da casa. Além disso, tá? O que a gente pode ter aqui utilizar a partir dos mapas, né? Facilita a execução, segurança, durabilidade, evita danos ao longo do tempo. Nivelamento de alicerces. O que acontece? O que é o alicerce? É a viga baldrame. Deixa eu ver se dá para ver aqui no... Deixa eu ver se eu volto. Eu não consigo ver se tá... aqui dá para ver na minha câmera. Deixa eu ver aqui. Cadê o apagador? Tá aqui. Por exemplo, aqui então. Vou tentar dar um exemplo. Eu tenho minha viga baldrame aqui. Tá? E aqui eu tenho a minha sapata. Ou meu bloco. Aqui em cima vai a minha parede. Certo? E se, porventura, acontecer de esse bloco estar mais baixo que esse, digamos, esse aqui está na cota 0,10, esse aqui vai estar na cota 0,05, na altura. Imagine o transtorno que eu vou ter. Tem como arrumar? Tem. Mas se não tiver, se pudermos evitar problemas como esse, melhor. Porque para ter que arrumar, existe solução? Existe. Mas assim, se você tiver que providenciar uma solução desse tipo, nesse caso, automaticamente você já jogou dinheiro fora. Foi falta de planejamento, de controle de qualidade, de estar acompanhando a obra. A topografia, então, vai servir para isso. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu não sei se está dando para enxergar. Deixa eu puxar mais perto. Vou tentar desenhar outra coisa aqui para vocês. Eu vou contar um caso real
aqui de Sinop, tá? Que o professor Augusto, não sei se alguém conhece, ele é da engenharia, ele contou uma vez para mim. O que aconteceu? A topografia, além disso, pessoal, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente ver se o prédio está sendo construído reto. O prédio tem que ficar reto, né, para cima, concordam? Se vocês concordam, como que eu posso verificar isso? Laje por laje que eu levo o meu prisma num ponto, ver se a altura está certa. Eu marco um ponto aqui num canto, tá? Marco no outro. Ah, aqui deu 10,03 metros. E aqui deu 10,02. Né? Ah, então tá beleza. Tá tudo certo. Eu vi que um ponto de outro aqui da minha laje tá tudo na mesma altura. Tá tudo nivelado. Mas qual foi o caso? Construiu-se um prédio em que, imagine que isso aqui é o pilar. Um pilar do prédio e outro pilar. Eu vou desenhar as lajes, tá certo? Deixa eu ver se dá para ver certo. O que acontece? Marcaram um nível aqui, digamos, cota 3 metros. Tá? E aí outra pessoa foi e marcou outra cota 3 metros desse outro lado aqui, nesse outro pilar, para fazer a laje desse prédio. Só que esse daqui, ele marcou o 3 metros dele com 3,10. E aí fizeram a laje. E depois marcaram 3 a partir dessa laje aqui. Então mais 3 metros. E o outro mais 3 metros a partir daqui ficou aqui. E assim foi. O que aconteceu? O prédio inteiro ficou torto. E o que poderia... Tem solução? Tem, só que aí vai ter que envolver questão de contrapiso, tem que, digamos, jogar um concreto ali naquele piso para ele ficar nivelado. Só que isso é mais peso na estrutura, né? Logo, dependendo da utilização, a gente calcula o peso que vai ser a utilização daquela estrutura antes do projeto, a gente calcula. O que vai ter nela? Uma biblioteca, um estacionamento? Não, é só pessoas, é residencial, é comercial. E aí, digamos, às vezes ele era para uma biblioteca, e aí eu tive que preencher de concreto aqui a parte que estava torta, né? Digamos que eu tive que preencher de concreto aqui, ó, que estava torto. É peso. Então eu já limito a utilização dela pelo qual ela foi projetada. O que poderia ter sido feito? Bateu a primeira laje, vai lá, chama o topógrafo, pede para ele marcar. Verifica aí, tá certo? Não, tá certo. Então vamos, continua, tá? Então o uso de tecnologia, assim, é um custo a mais que tem dentro da sua obra? É um custo a mais. Né? Só que o controle de qualidade, o que ele aumenta é expressivo, é muito maior quando comparado com o meu custo, tá? Digamos, custa R$600, chamar um topógrafo para fazer a marcação lá, marcar um ponto. Porém, o benefício que ele vai me trazer é imenso. O que acontece? Nesse caso desse edifício, deu certo. Tipo assim, não deu certo, né? Mas com certeza já ocorreram edificações semelhantes que deram certo. Logo, gerou confiança em quem construiu. E essa pessoa que construiu tendo confiança, continuou fazendo. Só que um dia ela errou. E aí, quando ela errou, aconteceu tudo isso. Então, controle de qualidade, assim, eu considero como muito mais um custo-benefício dentro da minha obra. Tá certo? É claro que tudo isso tem que ser dimensionado. Não vou ficar marcando toda hora um ponto. Não vou ficar chamando um topógrafo para ficar lá dentro da obra 24 horas por dia. Né? Mas é questão de capricho, tá? De eu ver se está certinho mesmo. Né? Tá no mesmo nível? Não tá? Em obras menores, no caso dessa aqui, que eu acho que eram 3, 4 andares, mas assim, é claro que é mais econômico. Mas em grandes obras, principalmente assim, quando vocês forem ver algum documentário, alguma coisa de arquitetura, construção,
tentem ver, observar com outros olhos. Comecem a observar o entorno, quem são as pessoas, que ferramentas que elas usam, que programa que ela está utilizando lá que aparece no documentário, como que ela fez tal projeto, como que ela fez para adaptar aquele projeto, qual foi o processo, como que eles começaram lá, né? Isso tudo mostra, só que às vezes a gente olha com o olhar de um telespectador comum, tá? Mas é importante a gente tentar, principalmente agora, vocês estão começando, começa a tentar ver sobre outra ótica, começa a observar sobre outra ótica esses dados, né? O que eles usam, o que eles têm em controle de qualidade, quais são as ferramentas, como que eles medem, como que eles dimensionam. Tudo isso vai ajudar vocês aí nessa jornada, tá? Tá? E além disso, vamos lá novamente. Mesmo com todo o mapeamento, tudo certinho, eu tenho os dados, tenho tudo bonitinho, ainda é muito importante a gente ir lá e... o topógrafo mediu, mas eu quero verificar aqui na trena. Verifica, né? Não é porque ele é o topógrafo que ele não erra. Tem que entender. Uma das premissas tem que entender que todo mundo é passível a erro. Né? Nós somos seres humanos. Então, pode acontecer de um dia, numa certa situação, que às vezes passou um detalhe que pode trazer uma consequência grande. Né? Na maioria das vezes, esses erros, às vezes, são fáceis de arrumar, mas pode acontecer de ser um erro grande, né? Como foi o erro nesse caso aqui da laje que estava aqui no quadro. Então, é importante verificar. Sempre duvidar. Não, mas você vai duvidar do meu serviço? Não, vai lá e verifica. Se você é responsável por uma construção, por uma obra, vai lá e verifica. Né? Vê se está certo, vê se está na altura, vê se foi o combinado, vê se está seguindo o que você projetou. Né? Porque se você projeta aqui a parte de norteamento e diagrama solar, nossa, eu projetei para ficar perfeito aqui. Meu cliente vai, né, o usuário dessa edificação vai ficar muito feliz, ele vai gostar muito, vai ficar clara, né? Eu posicionei tudo certo, eu escondi as minhas vidraças, mas eu aproveitei a luz natural, né? Eu fiz tudo bonitinho. E aí não adianta nada se lá na hora da prática errar o posicionamento, né? Não está feito da maneira certa. O seu cliente vai, às vezes, o cliente contratou, né, que é o seu cliente, vai desconfiar de você, vai falar, ué, mas você fez tudo isso e não está funcionando. Por mais que você aplicou tudo, você pode ter aplicado tudo. Pode ter calculado tudo certo, dimensionado tudo certo, posicionado tudo certo, feito o melhor projeto do universo. Se na hora de aplicar, na hora de executar, errou alguns graus, não vai funcionar da mesma forma, né? Porque daí essa diferença de graus da prática pode alterar tudo de uma maneira desproporcional, como também pode não alterar. É tudo muito relativo, tudo envolve muita análise, beleza? No mais, nossa aula de hoje é isso, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode soltar o áudio aí. Deixa eu ver aqui o Telegram, acabei esquecendo esse Telegram, mas também ninguém falou nada. Aqui, para quem, relembrando, tem esse linkzinho, é só digitar lá o http://abre.ai/AK maiúsculo, 3N maiúsculo. Lá é uma pesquisa que eu faço com vocês, para saber se a aula está boa, se está bacana, o que a gente pode melhorar, o slide, enfim, algumas coisas que eu quero entender vocês, né? O que vocês gostariam, né? Tá legal a forma do aprendizado, não tá, os assuntos, e lá é anônimo, tá? Quem quiser entrar e contribuir lá, é só entrar e contribuir. Além disso, quem precisar aqui de ajuda, né? Só mandar um e-mail aqui, nesse e-mail, meu nome, murilo.magedans@croto.com.br. E o Telegram tá aí, ele é o @MuriloMagedans, tudo junto, tá? Parece que tem um espaço aqui, mas não tem. @MuriloMagedans. Então vai lá no Telegram, nova conversa, para quem? @MuriloMagedans, tudo junto. Me manda um oi lá, sou da turma de Fundamentos de Topografia. Beleza? Vou colocar, eu chego lá e eu adiciono, tá?
eu vou ver um método diferente da gente ter esse canal. Então, talvez, nas próximas semanas aí, esse grupo que a gente tem hoje em dia, ele desapareça e eu crio um novo, mas eu envio todos os arquivos de novo, refaço tudo isso, para que a questão de link fique sempre o mesmo, tá certo? Então, evita essa questão de ter que mandar mensagem para entrar no grupo. Só clica no link e entra, tá? Então, quem quiser entrar no Telegram, estou disponível. Vou ficar aqui para sanar as dúvidas de vocês. Agora, verifique. Pode falar. Eu não entendi como é que eu acho você no Telegram, porque pra mim aqui, é que eu nunca mexi no Telegram, então eu não sei como é que mexe, né? Deixa eu mostrar aqui, eu vou mostrar aqui, vocês acompanham. Deixa eu falar. Verifiquem para mim, então, dentre o aba de vocês, se a atividade já está lá para mim, por favor. O meu já apareceu. O meu já tá certo aqui. Tá certo? Tá. Aqui no Telegram é o seguinte, ó. Aqui em cima vai ter uma barrinha de pesquisa. Tá aparecendo aí para vocês? Ah, a Bruna já me colocou. Então, vocês podem se adicionar. Eu acho que não precisa ser o admin, não, para adicionar. Mas, ó, se por acaso outra matéria for utilizar, se vocês quiserem entrar em contato com um colega, enfim. Aqui é só pesquisar o usuário, ó, @Murilo Magidanas, apareceu eu, tá vendo? É só clicar em mim, me mandar uma mensagem e pronto. Se precisar de alguma coisa, professor, às vezes a nota lá não saiu certo, tem que retificar. Pode mandar mensagem por aqui. Professor, eu estou com uma dúvida de disciplina, né? Dúvidas de preferência, se vocês puderem mandar no grupo, é interessante porque a gente, às vezes, tem mais colegas com a mesma dúvida. Às vezes a gente forma uma discussão, enfim, pode ter mais valor. Mas, tenho vergonha. Então, estou com uma dúvida, manda lá. Professor, não consegui resolver tal coisa. Pode mandar aqui que eu respondo, a gente dá um jeito. Enfim, o atendimento por aqui, se quem quiser. E aí os grupos têm todos os livros, apostilas, material. Eu vou agora, então, salvar esses slides, postar para vocês lá no Ava também. Eu vou colocar nessa mesma seção da atividade, eu vou colocar o slide, só que na parte da aula, tá bom? Em PDF. Vou mandar no grupo. Já vou mandar no grupo aqui também o link do formulário, né? Alguém tem alguma dúvida? Posso ajudar alguém em alguma coisa? Como que tá? Tá tudo certo? Pra mim tá tudo tranquilo. Deu para entender, então? O trabalho da aula passada que você passou, eu não vi a aula, não consegui acessar. O que é para fazer no papel quadriculado? Então, já vocês têm que posicionar, fazer o perfil topográfico. Tem um relevo lá, o desenho de um relevo, tem que desenhar manualmente o perfil topográfico. Mas tem um link no grupo, não tem não? Não sei. Vou olhar lá, vou olhar. Mas assim, lá, em qualquer vídeo que eu mandei já dentro do grupo, vocês já têm acesso automaticamente à playlist. Tá? E na playlist tem lá, inclusive a aula de hoje. Tá no grupo, sim. Eu vou verificar essa questão aí de como é que funciona, para onde vai essa aula, que é gravada, e vou mandar lá para essa playlist. Tá certo? Certo. Então, quem quiser acessar depois, se algum colega... faltei. Como é que foi a aula? Onde que eu encontro? Onde que eu vou? Fala, não, vai lá no YouTube, lá na playlist da nossa disciplina. Vai estar lá. Eu só vou ver como é que faz, porque vai para um tal de servidor, tem que compartilhar, tem um negócio que... Tem um processo que não é tão normal assim para conseguir enviar esse vídeo. Mas vai estar na aula de hoje. Então, no mais, acho que é isso, pessoal. Se vocês não têm dúvida, entrem lá naquele link. Já vou mandar lá, já publico tudo de uma vez, o slide e o link. E só responder, coloquem o nome. E eu acho que é isso. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa?
Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu queria ver sobre em referência a voltar às aulas, né? O professor Fábio disse que voltaria dia 13, né? Às vezes, não é certeza. Mas eu vi que o Estado está prolongando para até final de abril. A faculdade também vai prolongar essa quarentena? Eu não tenho nenhuma uma informação oficial, digamos, da universidade. Quer dizer, sim, até o momento eu não li. Só que no documento lá do Estado está escrito que ensino superior também é para acessar as aulas. Isso, exatamente. No documento, eu li esse documento, ele fala o quê? Que no caso de universidades, tem lá particulares, tinha que seguir essa orientação, né? Eu acredito que, naturalmente, a Unic vai seguir. Ela não vai desrespeitar, digamos, uma lei, né, nesse sentido. Mas eu ainda não recebi nenhuma informação oficial, né? Eu ainda também não parei para ler hoje ainda todos os recados. Talvez já tenha acontecido. O diretor, ele entrou na nossa aula ao vivo, ele falou que se acontecesse algum decreto estadual, a faculdade também acataria. Então, eu também entendo isso, eu acredito nisso. Na verdade, era para voltar segunda-feira. Aí foi adiado para o dia 13, e aí foi adiado para o dia... Na verdade, não foi adiado ainda, mas eu acredito que a gente vai seguir até dia 30, pela determinação do Estado. E eu ainda acredito que, assim, vai dar mais uma prorrogada ainda. O que eu acredito, né? Eu não gostaria. Acaba atrapalhando muito nossa disciplina, essa questão de atividade. Igual agora a gente ia fazer atividade em sala, então eu ia... igual as outras aulas, eu ia de um em um, auxiliando cada um nas suas dúvidas, enfim, no que tivesse que resolver, né? Eu acredito que dessa forma fica mais fácil, fica melhor para vocês, tá certo? Então, minha expectativa real mesmo, assim, se for para me chutar, quando a gente vai voltar, eu chuto lá para começo de junho, assim, o retorno, tá? Por causa... devido a todos esses adiamentos. Só que não é nada oficial, tá, pessoal? Não vai sair espalhando aí que eu estou contando isso. É uma coisa que eu acredito, né? Porque já teve bastante... adiou uma vez. Na verdade, assim, lá no início, foi... Quando tudo isso surgiu, acho que foi no dia 16, era para ter retornado a aula semana passada, no dia 23. Aí depois, logo em seguida, já foi adiado para o dia 5, depois para o dia 13. Agora o Estado fez esse decreto para o dia 30. E pela sequência que eu acho que todo mundo observa lá, essa crescente dos dados, dá para ver que não está diminuindo. Logo, né, pelo raciocínio lógico, se na atual situação está sendo prorrogado essas atividades, e no ritmo que está aumentando todos os casos, daqui 30 dias, nós não estaremos, talvez, tendo uma diminuição. A gente talvez vai estar tendo o mesmo número de casos de hoje. Tá? Pode ter diminuído? Pode ter diminuído. Mas eu acho que não vai estar reduzido a ponto de estar menos do que nós temos hoje. Dessa forma, possivelmente a gente vai seguir as mesmas orientações, se vão ter mais casos do que tem hoje. Tá? Não quero dizer que isso vai estar pior, que vai estar melhor, mas assim, é um palpite meu, né? Eu acredito que essa seja a tendência, observando os gráficos, etc. Tudo melhor. Aí até olhando outros países, né? A gente vê a China aí, eu acho que desde novembro foi o início, né, da construção daquele hospital. Então pega aí, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses. Aqui começou o quê? Fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Então lá para junho que vai, digamos, finalizar, se for seguir os mesmos padrões, né? Mas assim, a gente acaba ficando como refém, só resta esperar mesmo. E no que eu puder ajudar, tá? Podem mandar no Telegram, principalmente naquele link lá de que vocês podem avaliar as aulas. Então, professor, ficou muito bom o quadro. Ou, professor, o quadro ficou muito ruim, não deu para ver nada. O senhor tem que aumentar o tamanho da fonte, tal coisa.
comenta lá, se vocês acharem pertinente, que considerar que seja bacana, principalmente nesse novo jeito de dar aula aqui, que vai ser ao vivo, por pelo menos mais um mês, se for até o dia 30, é tudo novo, inclusive para a gente. Então, a gente não sabe direito como faz, igual nas outras 2 semanas passadas, acabava sendo até muito mais trabalhoso. Por quê? Então, eu tinha que gravar a aula e depois... Eu não sei como é que os outros professores fizeram, mas... Aí eu tentava editar, eu tentava ver um áudio, e assim, aí eu fui lá e comprei um microfone para ver se ficava bom, e não estava satisfeito. Então, particularmente, pelo menos eu tentei ao máximo entregar um conteúdo de qualidade, né? No final, eu não senti o conteúdo satisfatório ainda. Porém, né, faz parte dessa fase de aprendizado. É tudo novo, a gente nunca mexeu, então também faz parte como qualquer coisa que a gente começa e dá início. Tudo tem esse período, né, de conhecimento, de entender, e depois vai entrar na parte de aperfeiçoamento. E essa parte de aperfeiçoamento, né, a gente faz principalmente com a ajuda de vocês. Comentando, o usuário é o que mais importa. No caso, é vocês que estão aí do outro lado. Vocês que vão passar o feedback se está bom, se está ruim, se não está. Beleza? Então, a partir disso, quem quiser se quiser mandar mensagem em particular, se não quiser, tá, a gente está disponível aí para isso. Dúvidas também pode mandar pelo Telegram, pelo e-mail, pelo AVA, tá? Eu estou entrando no AVA, na verdade, para ver se tem mensagens para auxiliar. Questão de datas a gente vai conversando, tá? Mas tudo é muito vago, assim. Tudo muda muito de uma hora para outra. Então, a gente segue nesse ritmo aí até a hora que se resolver. No final, a gente só resta esperar mesmo e ver onde que vai dar. Beleza? Mas eu acho que no mais podem ficar tranquilos, que tudo se ajeita, tudo se organiza. Da minha parte, o que eu precisar para a gente não perder, talvez em questão de termos de aula presenciais, a gente já perdeu, na verdade, né? Mas para não perder o conhecimento que vocês podem adquirir, que o objetivo é esse, né? Se vocês estão na universidade para adquirir o conhecimento, e se vocês estão na disciplina de fundamentos de topografia, é para entender topografia. E para mim, se lá no final do semestre vocês entenderem o conteúdo, independente do jeito que foi passado, se for por vídeo, se for por aula presencial, o objetivo foi concluído. Então, acredito que a nossa meta é essa, né? Só que às vezes, eu acredito que o jeito, nem todo mundo deve gostar de assistir a aula ao vivo, às vezes prefere a presencial, mas assim, a gente tem que se adaptar, infelizmente, nas situações e fazer o melhor, tá? Então, qualquer dúvida aí pode mandar um questionamento, questão de prazo, de data, e a gente vai se virando até finalizar esse semestre. E semestre que vem já tá tudo certo, tudo normal, já vai voltar. Combinado? Todo mundo, se estiver tranquilo, dá um ok. Da Catiana eu vou ver aqui porque não está aparecendo. Atualiza a página aí, Catiana, e vê se apareceu. Deixa eu verificar. Cadê o Wesley? Tá aí? Wesley, vê aí se apareceu. O meu já apareceu, professor. Pra onde que tá, Wesley? Que eu não tô achando. Na unidade 2. Unidade 2. Unidade 2. Na seção 3. Mas na onde aqui? Tá na pós-aula. Aqui tem aqui. Tá em cima, professor. Não tá na pós-aula. Tá em cima da pós-aula. Tá em cima da pós-aula? Isso, a pós-aula tá embaixo do questionário. Vou mostrar aqui o meu portal. Agora. No meu. Tá aqui na aula. Tá aqui, verdade, pessoal. Foi errado. Desculpe. Tá aqui em aula. Não vou alterar porque vamos deixar assim do jeito que tá. Tá em cima da pós-aula, é facinho de achar lá. Ó, tá bem aqui, ó. Seção 3, unidade 2, ó. Publicado para vocês. Apareceu agora. Certo? Certo. Então, se a aula tá ok por hoje, manda um joinha lá no grupo todo mundo. Que a gente fica por aqui. Mas continuamos o atendimento normal via Telegram, e-mail, AVA e mais o que der. Tá certo? Não se acanhem, não sintam medo, sei lá, ou qualquer coisa. Fiquem à vontade para tirar dúvidas,
mandar no grupo, se quiser mandar para mim, presencial, e toca o baile. Então, beleza, pessoal. Vou finalizar aqui, vou mexer na parte do slide, mando todos os links lá para vocês, e se faltar alguma coisa, me cobra lá no grupo que eu ajusto também, tá? Até mais, tenham um resto de noite bom e a gente se vê semana que vem nessa disciplina, beleza? Pode Até... sair Pode dessa sair. aula ou tem que ficar esperando dar horário? Não, pode sair. Eu não acredito que o conteúdo foi dado, não foi? Concorda? Sim. Não sei. Tá faltando alguma coisa? Não, tá certo. Até porque, assim, o tempo de aula prática seriam ali das 7 às 10, mas o que acontece? Na aula prática, acaba que a gente tem uma interação maior. Então, agora aqui a gente está dando aqui 1 hora e 42 minutos de aula. Então, a gente conversou sobre alguns assuntos. Na verdade, eu falei mais, mas durante a aula, acaba tendo esse deslocamento. Então, eu vou na mesa de um, vou na mesa de outro, vou tirando dúvidas, a gente vai resolvendo os exercícios, vai resolvendo a atividade. Acaba que o tempo fica um pouco maior, né? Mas a aula foi dada. A atividade vocês podem fazer lá e concluir. Peço que só não demorem. Tá? Não levem mais que uma semana. Semana que vem eu já vou fechar ela, corrigir e lançar, tá bom? E pode sair, tá? Eu vou encerrar aqui também. Não precisam cumprir, digamos, aqui. Não está sendo computado isso no aula de vocês, beleza? Certo? Ok, pessoal? Ok, professor. Até mais.